Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre a Ritalina. É importante estar gravando esse vídeo, tanto pela questão da ampla prescrição que a Ritalina tem. Então, nos últimos anos, você teve uma disseminação muito grande, principalmente entre as crianças, em relação à prescrição de Ritalina, e tantos efeitos colaterais que são comentados relacionados a seu uso, seja na prescrição propriamente dita, seja no uso abusivo, que não obtiveram prescrição, que utilizam para concurso público ou para estudo em faculdade. Isso acabou gerando muita confusão em cima dessa droga que chama Ritalina. No vídeo de hoje eu vou estar falando dos aspectos gerais e eu vou estar gravando um segundo vídeo onde eu vou estar falando tanto dos efeitos colaterais em relação ao seu uso normal, isso é, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto relacionado aos efeitos colaterais daquelas pessoas que utilizam ela de modo para aumentar a sua performance em estudo, de concentração e para demais fins, tudo bem? Então o vídeo de hoje vai ficar mais para esses aspectos gerais, como que a droga atua, quais dosagens são usadas, a partir de quais princípios, para ter esse panorama geral, tá bom? Então assim, a Ritalina é o nome comercial da substância que é o metilfenidato. O metilfenidato, ele é uma substância que ela é um estimulante do sistema nervoso central. Ela tem uma estrutura muito parecida com a própria anfetamina. Então, assim, quimicamente ela é muito parecida com a anfetamina. Você tem uma diferenciação em algumas moléculas ali que caracterizam o metilfenidato. O uso dela, na verdade, ela tem um amplo respaldo, ela é prescrita tanto para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em criança, adolescente e em adulto, e também para sonolência na narcolepsia. Narcolepsia é uma doença crônica onde a pessoa tem sonolência durante o dia. Também é recomendado a utilização da Ritalina. Esses dois casos, essas duas condições, são as que têm mais comprovação e mais validade na prescrição da Ritalina. No entanto, a Ritalina ela pode ser utilizada de modo adjuvante em várias outras condições. Por exemplo, em depressão em idoso, em depressão refratária, em algumas demências. Então, assim, você tem outras condições que ela pode estar sendo utilizada. Mas, de modo geral, ela é mais restrita a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em todas as faixas etárias e na questão da narcolepsia, que ela é bem menos prevalente, né? A narcolepsia é um transtorno, uma condição bem menos prevalente na população. A droga, em geral, ela tem uma boa absorção oral. A absorção dela, como todo mundo sabe, ela é bem rápida, né? Ela tem uma absorção muito rápida. Você tem os efeitos dela já são percebidos ali em média de 20 a 30 minutos. Só que o pico no sangue, ou seja, a concentração mais alta no sangue vai se dar em 2 horas, sendo que o efeito dura 4 horas. Então, de modo geral, ela começa a atuar em meia hora, 2 horas você tem o pico no sangue e ela vai durar, em média, 4 horas o efeito dela. A dosagem varia de 0,4 a 1,3 miligramas. De modo geral, fraciona-se a ingesta dela. Então, de 2 a 3 tomadas por dia, no caso da Ritalina, né? Então, a dose de 0,4 a 1,3, em média, de 2 a 3 tomadas por dia. Até pelos efeitos que ela pode causar no início, em geral, você começa com doses mais baixas e você vai aumentando a dosagem dela. Hoje, você tem já alguns comprimidos que são de liberação gradual, onde você tem a parte externa, né, do comprimido, que tem uma quantidade de substância que vai ser liberada mais rápida no organismo, e um núcleo central de liberação mais lenta que vai proporcionar uma liberação lenta no organismo e um efeito mais gradual. Você já tem alguns comprimidos desse tipo. Assim, de modo geral, os estudos que avaliam os efeitos colaterais a curto prazo, quando bem prescrita em doses adequadas da Ritalina, elas não observam efeitos colaterais graves.
principalmente uma das preocupações que as pessoas têm em relação aos efeitos colaterais cardíacos. Uma das coisas que ela pode acabar acontecendo é um pequeno aumento da pressão arterial, tanto sistólica, né, ou seja, quando o coração ejeta o sangue, a pressão sistólica, quanto na pressão diastólica. Além disso, também pode causar um pequeno aumento na frequência cardíaca. Mas esses valores devem estar sendo passados para o médico e o próprio médico vai ajustando, nada que não possa ser ajustado. Isso deve ser monitorado de acordo com o indivíduo, de acordo com a utilização. Tem um estudo muito interessante, que é um estudo bem extenso da literatura médica, que ele acompanhou 33 anos os pacientes que utilizaram Ritalina. Então, dos 8 anos aos 41. Nesse estudo, basicamente, você não encontrou nenhuma cardiopatia relacionada. Então, assim, efeitos mais graves em relação à Ritalina, mais uma vez, quando bem prescrita em dose correta, na situação adequada, em geral, elas não são associadas com efeitos colaterais mais graves. É que, pelo fato dela ser um fármaco extremamente delicado, que merece uma condição específica para estar sendo prescrita e para estar sendo atuada, ela, se mal prescrita, ela pode gerar uma série de complicações, tá? Então, assim, no déficit, principalmente no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma das coisas que é muito importante é que, assim, como nesse transtorno você pode ter uma remissão desses sintomas, é muito importante a cada 12 meses, 6 a 12 meses pelo menos, você está reavaliando o paciente, para estar vendo se há necessidade de continuar com essa medicação ou não. Outra questão muito importante é a questão da retirada gradual dela, tá? Você tem uma série de complicações se você tem a retirada abrupta, então é de suma importância estar fazendo a retirada gradual. Então eu falei os aspectos gerais, em qual população que é utilizada, em quais condições são utilizadas, né? A importância de estar sendo bem prescrita, né? Prescrita em situações específicas, a segurança dela quando prescrita em situações bem determinadas e o modo que ela deve ser retirada e conduzido o seu tratamento. Agora, propriamente, eu vou estar falando dos mecanismos de ação, do mecanismo de ação. Então, de modo geral, ela inibe a recaptação de 2 neurotransmissores, da dopamina e da noradrenalina. Então, para deixar mais claro, o neurotransmissor é que vai fazer a comunicação entre um neurônio e outro. Ela vai inibir a recaptação. Com isso, você aumenta a quantidade de neurotransmissor que você tem na fenda. A fenda sináptica é o espaço onde fica entre um neurônio e outro neurônio. Se eu aumento a quantidade de neurotransmissor nessa fenda sináptica, eu aumento a quantidade de neurotransmissor que chega no outro neurônio. Com isso, você aumenta a transmissão desse neurotransmissor. Então, como ela inibe a recaptação, ela aumenta a quantidade de neurotransmissor que chega no outro neurônio. Isso no caso da dopamina e da noradrenalina. Outra questão é que ela estimula, além de ela inibir a recaptação e aumenta a quantidade de dopamina, ela aumenta a liberação da dopamina. Então, aumenta ainda mais a quantidade de dopamina que chega no outro neurotransmissor. Por isso que ela atua de modo tão rápido, que ela inibe a recaptação e melhora a liberação. Outra questão, ela inibe uma enzima que chama MAO, M-A-O. Essa enzima, de modo geral, ela degrada as monoaminas. Então, quando ela inibe essa enzima, a Ritalina ela faz a inibição dessa enzima, acaba que você tem o aumento da quantidade de dopamina. Por quê? Porque você não tem a degradação desse neurotransmissor. Então, por 3 vias, ela aumenta a dopamina. Tanto inibindo a recaptação, facilitando a liberação e inibindo a degradação. Por isso que ela é um fármaco tão potente no quesito de excitabilidade cerebral, de excitar a condição do cérebro. Tudo bem, pessoal? Era isso de modo geral que eu queria falar, né? Esses aspectos gerais. Espero que o vídeo não tenha ficado tão longo. No segundo vídeo, eu vou estar falando
os efeitos colaterais, tanto para os efeitos colaterais para quem tem a prescrição correta, né, crianças e adolescentes, e os efeitos colaterais naqueles indivíduos que utilizam por conta própria, de modo, às vezes, indiscriminado, para a questão de aumento de performance. E eu vou detalhar um pouquinho mais a condição da droga em relação a como que ela atua nos sintomas do transtorno de déficit de atenção. Então, o vídeo de hoje era isso, espero que esteja claro e até a próxima.